Esse é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos e meio. E, mais uma vez, temos no nosso programa o prazer de trazer aquele que foi o melhor dos candidatos à presidência da República no ano de 2022. Foi candidato pelo Partido Novo e aqueles que assistiram os debates entre os candidatos perceberam que as posições mais sólidas, a meu ver, como um velho professor de direito e analista de direito constitucional e dos processos eleitorais desde 1953, considerava aquele que apresentava com mais solidez, sem ideologias, apenas com dados, que é Luiz Felipe Dávila, foi o concorrente pelo Partido Novo. Mas hoje nós vamos falar só sobre um livro que ele acaba de lançar. Chama-se Vire à Direita e Siga em Frente. Eu tive o privilégio de receber, antes do próprio lançamento, o prazer de ler, uma leitura extremamente fácil, e em que ele vai mostrando os caminhos, as ideologias, os fracassos das ideologias, os caminhos para, virando à direita, se encontrar o caminho correto para o desenvolvimento nacional. E é Luiz Felipe Dávila que nós temos no programa, que eu cumprimento agora e que vai falar sobre o seu livro. Meu querido Luiz Felipe, de coração, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Meu caro Ives, prazer, professor, estar nesse programa com o senhor, que é sempre um amigo querido. Fomos coautor de um livro sobre as constituições brasileiras. Aliás, deveria ser reeditado neste momento em que a Constituição corre tanto risco, principalmente a liberdade de expressão. Então, mas foi um trabalho que nós fizemos com juristas ilustres e que o senhor foi o autor da Constituição de 1967. Eu nunca esqueço que naquele texto o senhor escreveu claramente que a melhor coisa que o Brasil deveria ter feito era tirado alguns artigos da Constituição de 67 e já teríamos uma Constituição para começar a vigorar no Brasil democrático. Exatamente. Mas, Luiz Felipe, e aquele foi um livro muito interessante, com Celso Bastos e outros autores. Nós Exatamente. procuramos examinar exatamente o que foi a história do constitucionalismo brasileiro desde a Constituição de 24, de 1824, na época do Império. Mas este livro, Luiz Felipe, eu gostei muito na leitura. E é uma leitura extremamente fácil para os telespectadores, porque vai se mostrando todos os erros que nós temos por parte da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, embora seja dedicado muitíssimo mais ao Brasil, e vai mostrando os caminhos. É interessante até porque na contracapa diz: você não suporta ver o país parado sem crescer há 40 anos, vire à direita. Quer uma saída para um Estado inchado que consome 40% do nosso PIB, vire à direita. Torça para o Brasil ganhar mercado e se inserir no comércio global, vire à direita. Não aguente mais, não aguenta mais o vitimismo, intolerância e ressentimento da esquerda, vire à direita. Vive preocupado com o crescimento do narcotráfico, vire à direita. Valoriza a família, a liberdade de expressão, a educação pública de qualidade, vire à direita. Dê tudo, dê todo o apoio a quem empreende e defende a meritocracia, vire à direita. Se você quer o país avançando, você já sabe. Vire à direita e siga em frente, que é o título do livro. O livro é muito bom e ontem parece que nós já tivemos na Câmara esse privilégio de derrubar o veto que permitia a saída, 5% daqueles que saem na saidinha não voltam. Parece que 5% não é um número grande, mas quando se consideram todos os presídios do Brasil, todos aqueles que são, nós temos aí centenas e centenas de criminosos que não voltam. E foi essa a razão. E o outro que eu considero, a meu ver, o mais importante para a democracia foi a manutenção
do veto do presidente Bolsonaro no que diz respeito aos fake news, à liberdade de expressão, e no que diz respeito à família tradicional, aquela que está no artigo 226 da Constituição. Dá a impressão que seu livro já começou a fazer efeito no Congresso Nacional. Fale um pouco sobre o livro para os nossos telespectadores, Luiz Felipe. Bom, primeiro é uma honra saber que o senhor gostou muito da leitura do livro, e isso me deixa muito feliz. Mas este livro é, tem o propósito de tentar criar um discurso único, que eu chamo do mínimo denominador comum, para unir o discurso da direita, né? Durante o governo Bolsonaro, a direita está muito dividida entre uma direita liberal, a direita que apoiava o presidente Bolsonaro, e a imprensa, por ser dominada mais pela esquerda, explorava muito as nossas diferenças e praticamente nunca dava luz ao que nos une. E, a meu ver, agora que estamos todos na oposição, todos nós temos um objetivo comum: tirar a esquerda do poder e voltar à presidência em 2026. Então, quando estamos todos na oposição, temos já um objetivo comum. Agora, qual é a narrativa? Qual é esse mínimo denominador comum capaz de nos unir? E é isso que o livro tenta trazer. Eu acho que alguns pontos, né, professor Ives, que são incontestes nessa direita, né? O primeiro é a abertura econômica. Aqueles que acreditam que eu chamo na nacional estatismo, bom, essa é a turma que a gente não quer, porque o Brasil nunca vai crescer com a economia, uma das economias mais fechadas do mundo. Nós vimos todos os países que tiveram crescimento econômico sustentável foram capazes de competir no comércio global. E o Brasil tem uma economia muito fechada. Então, o primeiro ponto é a abertura econômica. E o maior exemplo de que a abertura econômica faz bem para o país é o agronegócio. É o único setor da nossa economia exposto à concorrência internacional e mostra a força do nosso empreendedorismo no campo, graças à nossa capacidade de competir no mercado global e ganhar mercado. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso com outros setores da economia, principalmente a indústria e serviço. O segundo ponto, que me parece fundamental para unir a direita, é uma bandeira que sempre foi da direita. Aliás, a primeira estadista a usar essa bandeira foi Margaret Thatcher, que é a bandeira do meio ambiente. O Brasil tem tudo para se transformar numa economia de baixo carbono, porque nós temos a capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo, e nós podemos fazer isso praticamente plantando árvore em terra degradada e parando o desmatamento. Porque a nossa agricultura já é a mais sustentável do mundo. É a agricultura que mais condiz com os objetivos da meta de baixo carbono no mundo. Nós já temos uma matriz energética extremamente limpa, então podemos ter um ganho gigantesco de investimento e desenvolvimento, principalmente das regiões mais pobres do Brasil. Aliás, o senhor deve ter lido recentemente no Estadão que a região que vai mais crescer é o Nordeste. E por quê, economicamente? Porque tem muito investimento em energia limpa, principalmente solar e eólica, né? O terceiro ponto é o combate à miséria, outra bandeira sequestrada pela esquerda. A esquerda não quer combater a miséria. A esquerda quer transformar os miseráveis em clientes do Estado e viver de benefício do Estado. Eles não querem acabar com a miséria. Acabar com a miséria é acabar com o eleitorado. Não, nós temos de ter meta para acabar com a miséria. E nós já vimos que todos os programas focados na pobreza infantil é o jeito pelo qual nós podemos zerar a miséria no Brasil em 4, 5 anos. Não é gastar mais, é apenas redirecionar o gasto, principalmente para a pobreza infantil. E o último, a educação básica de qualidade. Nós vimos aqui o estado de São Paulo mais rico do país, o Saresp saiu essa semana, e nós recuamos 10 anos no aprendizado de matemática e português. É uma coisa inacreditável como o ensino brasileiro, nós ainda não focamos na prioridade do ensino básico. 60% das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. E 46% dos nossos jovens abandonam o ensino médio. Então, como é que nós vamos preparar a nossa juventude para esse mundo do conhecimento com uma educação tão rasa que foi capturada por esse corporativismo da educação? Então, me parece alguns esses pontos que são fundamentais para nos unirmos em torno de um discurso capaz de enfrentar a direita e especialmente em pautas que foram sequestradas pela esquerda, que é o combate à miséria e que é a questão do meio ambiente. Meu caro Luiz Felipe, exatamente essa, para mim, ouvir e ler o seu livro é música para os meus ouvidos.
que é isso que desde o tempo dos bancos, nos bancos da faculdade, nós defendíamos, mas no momento em que a esquerda ganhou força no país e veio, inclusive, a conquistar o poder, já no início desse século, nós percebemos o que isso representa. Teorizam o combate à pobreza, e, quer dizer, teorizam, portanto, a luta a favor da pobreza, mas praticam a riqueza dos que detêm o poder, os privilégios Exatamente. que se auto-otorgam, tornando inclusive Brasília algo separado e diferente do Brasil. E nós estamos vendo que onde que é mais importante dar emprego, e é interessante, quando a pessoa é empregada e está ganhando e que não depende de favores do Estado, ela se sente muito melhor, ela se sente É com verdade. dignidade própria. E essa exploração, vamos dar aqui, vamos auxiliar lá, o assistencialismo, sem intenção de fazer crescer, leva a isso. Isso você mostra muito bem, inclusive nessas conclusões, a parte final do seu livro, em que você vai fazer essas sugestões, entende? Eu considero isso uma grande conquista. É um livro que tem que ser lido. E tem que ser lido porque é um livro, leitura fácil, e é uma leitura que mostra quais são os caminhos do Brasil e por que que o Brasil não está conhecendo nesses últimos 40 anos. Luiz Felipe, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar a falar sobre o seu livro no segundo bloco. Eu não sei se eu te dei esse daqui que eu coordenei, o Tributo, um estudo multidisciplinar, já te mandei, não? Não, esse eu não tenho. Esse é um livro que reflexão multidisciplinar sobre a sua natureza. Como você fala sobre o problema do custo da carga tributária e tal, aqui, inclusive, o Delfinete escreveu, o Galvez, Ai, que é ótimo. o Eusébio Gonzalez da Espanha, escreveu o Jambiase, e uma série, Canotilho de Portugal, o Sanabria do Peru, entende? E temos Manuel Porto, da Universidade de Sim, Coimbra, entende? Um dos bons tributaristas, Ricardo Torres. Então, eu coordenei, então vou lhe mandar esse livro muito obrigado. reflexão multidisciplinar de economistas, juristas, até o Nisquier, analisando a Que educação ótimo. para o tributo. Eu vou mandar esse livro, como eu faço em todo o programa, oferecer um livro aos nossos convidados. Muito obrigado, muito obrigado. Mas continuando a falar sobre o seu livro, você fez já o lançamento do livro. Eu queria Sim, que você falasse um pouco qual foi a receptividade. Eu vi a entrevista que você deu na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo. Então, para que o nosso leitor compreenda a importância de um livro que é um verdadeiro manual de virar à direita, que, de rigor, a expressão que nós podemos utilizar fala-se à direita, porque hoje se fala direita e esquerda. Mas o nosso sim, pensamento é principalmente um pensamento conservador, o que vale dizer, de rigor, nós não somos favoráveis ao radicalismo, nós somos favoráveis à eficiência. O que nós temos defendido é o seguinte: por que os países, a OCDE, é criada, que representa 70% do PIB, e a OCDE não é criada, não é constituída por países de esquerda. Mesmo aqueles que se dizem socialistas praticam a economia liberal. Por que que a é isso. China cresceu, que é um regime comunista? Eles são politicamente de esquerda, mas tem até um capitalismo mais selvagem do que dos outros países. E essa de tentar mostrar que o Estado é indutor, o Estado não é indutor. O que Alvin Toffler dizia já na terceira onda, em 1980, eles criam obrigações sobre obrigações para ficarem no poder permanentemente, e o povo é que serve os servidores públicos, não os servidores públicos servem ao povo. Isso nós estamos vendo, e o Luiz Felipe mostra muito bem nesse livro, quando mostra há 40 anos nós podemos ter crescido muito mais do que É crescemos. verdade. E não crescemos porque esse pensamento, vamos ser assistencialistas, vamos dar o peixe, mas não vamos ensinar a pescar. Isso faz com que, efetivamente,
enquanto as economias crescem. No nosso livrinho Que Brasil é Esse, nós mostramos que houve uma época que o Brasil tinha uma carga tributária de 22% e crescia nos 10 anos 6% ao ano. É isso aí. Hoje nós estamos com uma carga tributária 50% maior, 33% estamos crescendo nos últimos 10 anos em torno de 2%. Aí está a objetividade, a realidade do que nós vivemos. Por essa razão, eu creio que precisam ler esse livro. E eu gostaria que você continuasse falando sobre ele, Luiz Felipe. Olha, você tocou num ponto, professor, que eu acho fundamental. O Brasil perdeu o bonde da história logo após a redemocratização, né? Quando nós fizemos a Constituição de 1988, que o senhor conhece tão bem, ali era uma janela de oportunidade para o Brasil surfar a onda da abertura econômica que vinha acontecendo desde Margaret Thatcher com Ronald Reagan e depois os outros demais países. A China começou a fazer sua abertura em 1978 com o Deng Xiaoping. O mundo entendeu que era preciso abrir a economia, desregulamentar, desburocratizar. E o que nós fizemos a partir da Constituição de 1978 foi justamente o oposto. Foi mandar uma ordem mundial que tinha acabado em 1980. E, infelizmente, essa ordem mundial antiquada, ultrapassada, é o que continua a ditar a política pública no Brasil. Veja só agora a Rosbrás do Lula. O Lula tenta, é um negócio inacreditável. Com a crise no Rio Grande do Sul, o governo tenta congelar preço, agora criar arroz do governo e vender abaixo de preço de mercado para prejudicar o pequeno e médio agricultor que planta arroz no Rio Grande do Sul. É um negócio espantoso. Você vê, Controle de preço, né? Luiz Felipe, é a aplicação da teoria do Maduro. O Maduro Exato. resolveu fornecer para os venezuelanos a gasolina a um valor absolutamente fora do mercado, tendo a maior reserva do mundo, e eles estão com um PAC para explorar, os exploradores da extração de petróleo, das mais antiquadas do mundo, não investiram, perderam o mercado, exatamente porque foram contra as leis de mercado. Quer dizer, o que se Exatamente. pode utilizar em nível de direito é combater os abusos, do poder econômico, mas não a realidade do mercado, que é o que gera e o que fez os grandes países crescerem. E nós estamos querendo, porque tendo o preço fora do mercado, temos o seguinte, com a Elrobras, nós vamos prejudicar o produtor nacional. Nós não Exatamente. vamos ter condições de fazer com que isso interesse. Vamos deixar de ter produção. Vamos ter que importar e vamos ter que gastar dinheiro, porque vamos importar mais caro e vender mais barato. Quer dizer, tudo que é contrário às regras econômicas, a Robras, que é aquele que o governo pretende fazer, quer dizer, é algo Então, inacreditável, né? Isso possa e estar depois, acontecendo no Brasil de hoje. e depois, professor, depois vai ter que dar uma ajuda assistencial para esse agricultor, porque ele está quebrado. Aí o governo tem que ajudar, tem que dar algum bolsa. É um negócio inacreditável. Vai acabar assim essa história. Ah, Mas isso tem a ver uma coisa muito importante no pensamento de esquerda, que é exatamente o oposto da direita. A esquerda entende que o mercado é um mal necessário, que a economia é um jogo de soma zero. Então, se um ganha, o outro perde. Eles não conseguem entender que mercado é um lugar colaborativo, de trocas. Então, a natureza toda da política de esquerda é isso, precisa tirar de um para dar para o outro, porque não é possível que todo mundo pode ganhar, não tem um jogo de soma positiva, né? E essa é a principal coisa de quem acredita em economia de mercado, em quem acredita que o Brasil tem uma veia empreendedora como poucos países do mundo. Deixar o brasileiro empreender, ele voa. E eu mostro isso no livro, como isso aconteceu lá no período colonial, muito antes de ter o Estado brasileiro, né? E a outra coisa que nós precisamos lembrar, né, professor Ives Ganda, que eu menciono no livro, é que durante 108 anos o Brasil só foi governado pela direita, porque desde a independência, né, em 1822 até 1930 só tinha partido de direita, era conservador e liberal, não tinha é esquerda. A esquerda verdade, aparece em é verdade. 1930. E esses 108 anos, o Brasil evoluiu muito. O Brasil, durante o Império, teve uma das democracias mais avançadas do mundo.
Depois, no primeiro período da Primeira República, com os presidentes Prudente Moraes, Rodrigues Alves e Campos Salles, o Brasil tem o período mais liberal da sua história e talvez o único momento da história na qual o Brasil teve um federalismo de verdade, que os estados eram fortes e que a federação era fraca. Então, Exato. nós precisamos lembrar essas coisas, porque parece que o Brasil nunca teve uma direita, e essa é uma das falácias que eu tento mostrar no livro. Não, o Brasil sempre teve uma boa direita. Essa direita perdeu o poder mais na frente com o populismo, com Getúlio Vargas em 1930, e depois da redemocratização em 1985. Mas até então a direita era, assim, muito bem organizada, tinham propostas, e nós dois ainda fomos defensores do parlamentarismo, como o senhor diz, uma frase magistral que eu acho, que é assim: o parlamentarismo é aquele regime pelo qual nós temos governos responsáveis por tempo indeterminado, e que o presidencialismo são governos irresponsáveis por tempo determinado. Né? Eu achei ótima essa tua Mas é frase. exatamente. Aliás, o Dulce Livre, você mostrar, sinalizar caminhos novos para o Brasil, o que me impressiona foi o seu artigo de quarta-feira no Estado de São Paulo. Muito bem colocado, que, enfim, faz uma síntese do que você põe no livro, e que em todos os países que adotaram economia de mercado evoluíram. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, países que cresceram, e a China, apesar de uma ditadura comunista, é uma economia de mercado das mais violentas, porque ela nem respeita as leis de É verdade. mercado. Ela invade, não respeitam patentes, invadem os outros países com produtos, fazem dumping, não só social como tributário, dificultando, porque faz exatamente aquela economia liberal que nós não defendemos, que é a economia predatória em relação aos concorrentes. O que nós defendemos é a economia de mercado, com essa defesa constante das leis de mercado nas duas pontas, contra o abuso do poder econômico de um lado e a garantia do direito do consumidor do outro, mas cabe à sociedade fazer o mercado, à sociedade fazer o crescimento e não o governo, porque o governo sempre foi um mau empresário. Isso fica muito claro no seu livro, não é? Esse é um bom tema para nós dois escrevermos um livro juntos. Olha, se Deus me der vida, eu aceitaria escrever um livro com você sobre isso, não é? Entende? Mas O, no livro, né, uma coisa interessante, que coisas básicas disso que nós estamos conversando, né, professor, não existe hoje no Brasil. Por exemplo, nós queremos um país que é lei igual para todos. A gente não quer um país de feudos, de privilégio. Nós queremos uma lei, um país que a lei seja justamente igual para todos, né? Nós queremos um país que o cidadão possa empreender, desenvolver o seu talento, né? Nós queremos dar autonomia mais para os governos estaduais e municipais. Nós entendemos que pode ser um grande laboratório para testar boas políticas públicas, os municípios, os estados. E eu acho que isso é fundamental. E nós precisamos de um país que não seja carcomido por esse crime organizado e pela corrupção, não é só pela corrupção material, é pela corrupção de valores, é a degeneração da ideia de família, é a degeneração da ideia de pátria. Nós precisamos lutar por essas coisas que são bens. Por exemplo, uma coisa que eu faço nesse livro e em outros livros que eu escrevi é o resgate das grandes figuras históricas brasileiras. O Brasil parece que é um país que nunca teve figuras históricas como os pais fundadores dos Estados Unidos. Não, nós tivemos estadistas ah, extraordinários, né? José Bonifácio, Joaquim Nabuco, como eu mencionei aqui, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e tantos outros. Oswaldo Aranha, que é um que eu trago na minha biografia, que ninguém Oswaldo conhece Aranha, muito a história. inclusive, a ONU, um dos grandes artífices da ONU, e o primeiro, inclusive, foi aquele que garantiu o Estado de Israel. Ele é que Exatamente, foi tão importante para a ONU que, desde Oswaldo Aranha, o Brasil abre todas as sessões da ONU todo ano. Tal a exatamente. importância que Oswaldo Aranha
deu ao Brasil na ONU e projetou de tal forma que nós passamos a ter esse privilégio, né? É verdade. E aí o que nós vamos fazer? Criar um Estado eficiente. Isso é o que todos nós da direita defendemos. Veja só como o senhor bem mencionou, nós taxamos hoje 34% do PIB e temos um dos piores IDH do mundo. É uma coisa inacreditável. Como é que taxa 34 e o IDH é ruim? Isso mostra que o Estado é absolutamente ineficiente naquilo que ele precisa ser eficiente, Nos que é prover 30 maiores né? países carga tributária no mundo, nós somos o único que temos um IDH abaixo do desenvolvimento social. O único. Exatamente, Do limite exatamente. mínimo, nós estamos abaixo. É isso. Então, isso é o maior retrato da ineficiência do Estado brasileiro, né? Taxamos muito e prestamos serviço de péssima qualidade em áreas que é função primordial do Estado: segurança, educação, saúde. E o Estado se intromete onde ele não deve se intrometer, que é no caso da liberdade econômica, violar direito à propriedade privada e tantas outras coisas que são Né? regras, são as cláusulas pétreas do bom comportamento de mercado. Meu caro Luiz, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Os nossos telespectadores devem ter ficado encantados com a sua exposição. E aos meus telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.